Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que fascina e assusta todo mundo. Vamos tentar desvendar uma das questões mais antigas da humanidade, olhando não para um crime específico, mas para a ciência que tenta entender todos eles. E a pergunta que fica no ar é essa: por que o crime acontece? Essa é a grande questão, o mistério no coração da criminologia. A ideia aqui não é só saber como combater, mas entender por que ele sequer existe. Então, bora entender isso melhor? Bom, para a gente começar a desvendar esse mistério, a primeira coisa é entender o nosso campo de jogo. O que, afinal de contas, é a criminologia? E talvez mais importante, o que ela não é. Pensa assim, a criminologia é como uma detetive na cena do crime. Ela não cria as regras do jogo. Ela observa o que aconteceu, analisa os fatos, estuda o comportamento. Por isso dizemos que é uma ciência do ser, focada na realidade, no que de fato é, e não naquilo que deveria ser. E olha, é aqui que a gente precisa separar as coisas para não confundir. O direito penal é o livro de regras, é a ciência do dever ser. Ele diz o que é crime e qual deve ser a punição. Já a criminologia, ela olha para o crime como um fenômeno, querendo entender por que ele acontece. Uma dita lei, a outra investiga a realidade por trás da lei. Para montar esse quebra-cabeça, a criminologia olha para quatro, digamos, personagens principais. Primeiro, o delito em si, depois, o delinquente, a figura central, a vítima, que por muito tempo foi esquecida, e, por fim, o controle social, ou seja, como a sociedade reage e tenta lidar com tudo isso. Aí, a história começa a ficar ainda mais interessante. O foco da investigação, que antes era só no ato, vira para o personagem principal da história, o criminoso. A lente da criminologia se ajusta. E essa mudança não foi do dia para a noite, não. Foi uma verdadeira batalha de ideias. Lá no século XVIII, a escola clássica entendia o crime como uma escolha, uma decisão racional. Mas aí veio o século XIX e a escola positivista chegou chutando a porta, trazendo a ciência, a biologia, a sociologia para dentro da discussão. E aqui está o X da questão, a grande dúvida que mudou tudo. O crime é fruto do livre-arbítrio? Uma escolha consciente, como diziam os clássicos? Ou será que a pessoa é levada ao crime por fatores biológicos, sociais, coisas que ela não controla? Essa briga entre livre-arbítrio e determinismo definiu o rumo da justiça. Ok, mas e se o problema não for só o indivíduo? E se a gente tiver que olhar para fora, para a sociedade? E se a culpada for ela? A investigação amplia o seu foco. Quando a gente olha para a sociedade, surgem basicamente duas grandes linhas de pensamento. As teorias de consenso veem a sociedade como um organismo que deveria funcionar em harmonia, e o crime é um sintoma de que algo deu errado. Já as teorias de conflito dizem o contrário. A sociedade é um campo de batalha, e o crime é só um resultado das desigualdades e da luta por poder. Mas tem uma teoria aqui que é, olha, revolucionária. É a teoria do etiquetamento, ou labeling approach. A ideia dela é chocante. O problema não é o ato que a pessoa cometeu, mas sim a etiqueta de criminoso que o sistema coloca nela. O rótulo pode ser mais poderoso que a ação. E essa etiqueta, ela cola. A pessoa não é mais o fulano que errou, ela vira o desviante. E essa identidade imposta pela sociedade pode acabar se tornando um único caminho que resta, quase uma profecia que se cumpre. Mas calma lá, a nossa investigação não pode parar por aqui. A gente precisa jogar luz em outras partes desse cenário que costumam ficar no escuro. Vamos falar sobre a vítima e sobre o papel do Estado em tudo isso. É aí que entra a vitimologia, um campo de estudo que finalmente coloca os holofotes sobre a vítima. Ela busca entender não só o sofrimento e as consequências do crime para a vítima, mas também como, às vezes, o seu comportamento pode influenciar a dinâmica do delito. E a jornada da vítima, ao longo da história, é quase uma montanha-russa, né? Num primeiro momento, na era da vingança privada, ela era a protagonista. Depois, com o Estado tomando conta de tudo, ela foi esquecida, neutralizada. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial que ela começou a ser redescoberta. Isso nos leva a um conceito que é trágico. É o que chamam de revitimização. É quando a pessoa, depois de sofrer o crime, sofre de novo, só que dessa vez nas mãos do próprio sistema que deveria protegê-la. Tendo que contar a mesma história de novo, revivendo todo aquele trauma. Beleza, mas como se tenta evitar que tudo isso aconteça? Basicamente, o Estado atua em três frentes. A prevenção primária, que ataca as causas do crime, tipo investindo em educação, emprego.
A secundária, que foca em grupos ou lugares com mais risco, e a terciária, que trabalha com quem já foi condenado para tentar evitar reincidência. Agora, a gente chega na reta final da nossa investigação. E é aqui que a gente descobre que o que vemos é só a pontinha de um mistério muito, mas muito maior. Então, a pergunta que fica é: será que o que a gente vê no jornal, o que vira estatística, é o quadro completo? Ou será que existe um mundo de crimes acontecendo agora mesmo, debaixo do nosso nariz, e que a gente nem faz ideia? A resposta, para ser bem direto, é não. Nem de longe. O que a gente conhece como criminalidade, os crimes que chegam na polícia, que viram processo, isso é só a ponta do iceberg. A maior parte está submersa, invisível. E essa parte gigante e submersa do iceberg, esses crimes que ninguém vê, tem nome. É a cifra negra. É a quantidade enorme de crimes que nunca são reportados, seja por medo, por vergonha ou por pura desconfiança no sistema. E olha só, a cifra negra não é a única. Existem outras cores nesse espectro do crime oculto. Tem a cifra dourada, dos crimes de colarinho branco, a cifra cinza, daqueles crimes que até são registrados, mas morrem no meio do caminho, e a cifra amarela, que são os crimes cometidos por agentes do Estado e que as vítimas não denunciam, por medo. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente termina. Se a gente só enxerga uma pequena fração de todos os crimes que acontecem, se a maior parte desse universo permanece invisível, o que a gente sabe de verdade sobre justiça?